amigo, olá amiga que nos assiste, prazer em receber vocês mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Osiel, eu vim trazer uma meditação para vocês que se encontra em Gálatas 3. Antes de trazer essa meditação, eu gostaria de fazer uma oração com vocês para que Deus nos dê instrução correta a respeito da Tua Palavra. Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, nosso Pai, Cuidador Celestial, nosso Protetor, eu venho te agradecer por essa oportunidade, Senhor, concedida pelo Teu Espírito Santo, de trazer uma meditação, uma reflexão sobre a Tua Palavra. Que esse estudo possa ter aplicações claras em nossas vidas, Senhor. É no nome santo e precioso de Jesus que eu oro. Amém. O nosso texto, então, se encontra em Gálatas 3, do versículo 6 até o versículo 14, que diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem, pessoal. Esse texto se encontra em Gálatas 3. Gostaria de trazer uma breve introdução para vocês a respeito desse livro de Gálatas e sobre ali uma introdução sobre as cartas do apóstolo Paulo. Eu estudando essas cartas do apóstolo Paulo, em Romanos ele vai trazer ali a nossa justificação pela fé e comparando com o que os judeus criam, que era a justificação pelas obras da lei. Então ele vai trazer as características do verdadeiro evangelho, que nós somos salvos somente pela graça e pela fé em Cristo Jesus, e que nós somos o verdadeiro povo de Deus, aqueles que creram no seu Filho que padeceu por nós na cruz. Isso encontra-se em Romanos. Em Coríntios, uma das igrejas que ele abriu, ele passa ali por momentos difíceis, porque ali começa a aparecer diversos falsos profetas, falsos apóstolos, tentando tirar a igreja do verdadeiro evangelho e também desacreditar o ministério de Paulo, tirando a credibilidade do apóstolo Paulo. Isso vai acontecer também em Gálatas. Aparece ali se dizendo apóstolos de Jerusalém, que vai falar pro povo de Gálatas assim, que Jesus Cristo era a salvação, correto, mas era uma meia-verdade, que eles tinham que crer em Cristo e também ter a obra da lei. Eles deveriam guardar o sábado, guardar toda a lei, as festas e as dietas religiosas, que deveriam se circuncidar também. É isso que esses falsos profetas diziam para a igreja de Gálatas. E isso começa a surtir alguns efeitos. Alguns crentes ali da igreja de Gálatas já estavam começando a se circuncidar, já estava fazendo efeito na igreja. E Paulo, sabendo disso, ele começa a escrever a carta ali para Gálatas. Tanto é que no começo da carta de Gálatas ele é mais econômico na sua saudação, na sua bênção no começo da carta, que era um costume de Paulo para as igrejas.
E ele já começa ali a exortá-lo eles, falando: admira-se que em tão pouco tempo vocês já largou perdão, o verdadeiro evangelho e se submeteu a esse evangelho de escravidão, aonde diz que você precisa das obras da lei para ser salvo. Então ele exorta ali no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai trazer ali uma justificação do seu título como apóstolo. Ele vai dizer que o verdadeiro apóstolo é aquele que presenciou fisicamente, viu Jesus Cristo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava indo perseguir os cristãos, que Jesus se encontrou com ele. E também na carta de Coríntios vai dizer também que Paulo, antes de começar o ministério dele, ele subiu ao terceiro céu e teve um encontro com Jesus Cristo, recebeu as orientações e começou seu ministério. Então, os verdadeiros apóstolos foram Paulo, foram Marcos, foram João, foram Mateus. Hoje nós não precisamos de apóstolo. Apesar da gente aí no Brasil ter vários líderes religiosos se dizendo apóstolo, foram somente os que estão na Bíblia. Hoje a gente precisa de pastores que entendam a palavra de Deus e passem para as almas perdidas. Mas apóstolo, trazer uma nova doutrina de Jesus Cristo, não existe isso. Já está na Bíblia, está completo a obra de Deus, a palavra de Deus na Bíblia. Então isso no capítulo 2. No capítulo 3 ali ele inicia apelando pela experiência dos Gálatas, falando: eu não fui aí, eu não converti vocês, eu não preguei vocês o evangelho da graça, que somente a graça, que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, ele se fez maldição por nós. Como vocês agora já estão esquecendo desse evangelho, vocês estão preferindo o evangelho, a salvação mediante a lei. E na continuação dessa exortação ali no começo do 3, tem a continuação, tem esse texto que eu acabei de ler para vocês agora aqui. E esse texto, ele vai falar sobre a justificação de Abraão ali no seu início. Que Abraão foi justificado por Deus através da fé. Porque Abraão, a lei só veio depois de 430 anos que Deus conversou com Abraão. Então Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, ele creu que dele sairia a nação, que Deus daria o filho prometido para ele, mesmo já tendo uma mulher estéril e avançada de idade. Então o texto vai dizer ali no começo, como a gente leu, que Abraão deixa eu ver aqui de novo com as palavras certinhas. Que Abraão foi imputado para a justiça, ele foi justificado por Deus pelo que ele creu e por ele ter demonstrado toda essa fé em Deus, obedecendo a Deus em todas as circunstâncias. E aí o texto vai continuar dizendo ali que a nossa salvação é somente pela fé. E já preanunciou através de Abraão o Evangelho. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui, o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Então o Evangelho já vem desde Abraão. Muita gente pensa assim, pensa que o sistema de Deus para salvação no Velho Testamento era um, e de Jesus Cristo e do Novo Testamento de Jesus Cristo era outro. Não. O sistema de salvação de Deus sempre foi o mesmo e foi sempre pautado pela fé. Para os do Velho Testamento, no Cristo que viria. Pelos que estiveram com Cristo, tendo oportunidade de presenciar suas palavras e o seu sacrifício. E nós, crendo no que Cristo veio e já pagou o preço pelo nosso pecado. É tudo através da fé, não é através das obras da lei. Então, Paulo está defendendo ali, combatendo, tentando trazer os Gálatas para o verdadeiro evangelho, que crê somente Jesus Cristo é que salva. Não tem nada que o homem faça que ele possa se justificar para Deus. É somente pela fé em Jesus Cristo. E aí o 10 vai dizer assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você tentar viver
somente pela lei, receber Jesus Cristo, mas tentar se justificar para Deus através da lei, você não vai conseguir, você é maldito. O judaísmo tem cerca de 613 leis, mas vamos se basear só nos 10 mandamentos. Você consegue cumprir os 10 mandamentos 100% das vezes? Eu vou falar por mim mesmo, eu não consigo. A Bíblia fala assim, não tomará, um dos mandamentos, não tomará o nome do teu Deus em vão. Quantas vezes a gente meio que, no calor da emoção, pelo amor de Deus, não sei o que, acaba falando. Você já transgrediu a lei, se você quebrou uma lei, você já é maldito. E a gente já quebrou essa lei. Então a gente não consegue viver sobre essa lei. Outros mandamentos também, como não matará. Jesus disse, se você amaldiçoar o teu irmão, você já cometeu assassinato, você já cometeu... você já matou seu irmão no seu coração. Então a gente não consegue guardar toda a lei. Então esse texto vai dizer que todo aquele que vive pela lei é maldito, mas que o justo viverá pela fé. Tem um pastor que eu gosto, um pastor da igreja presbiteriana, que eu gosto de ouvir as pregações dele, que diz o seguinte, ele fala aqui um testemunho contando da vida própria dele, que quando ele se converteu, aquele novo convertido empolgado e querendo mostrar, querendo fazer, ele prometeu para ele mesmo que ele ia estudar a Bíblia 2 horas por dia e ia orar 1 hora por dia. E diz que no começo ele foi todo empolgado, estudava, lia a Bíblia, não sei o que, orava 1 hora. E aí com o tempo foi ficando mais difícil, que imagina você orar, às vezes a gente vai orar 5 minutos já tem dificuldade, imagina orar 1 hora. E quando ele não conseguia cumprir aquela meta que ele mesmo tinha colocado para ele se sentia culpado, ele se sentia triste. E aí quando ele foi ler os evangelhos de João, que Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e esse versículo aqui, que o justo viverá pela fé, ele entendeu o verdadeiro evangelho, que não há nada que a gente possa fazer para ser melhor para Deus. Quem fez isso por nós, quem nos justificou, foi Jesus Cristo na cruz. E ele se fez maldição por nós. Como o próprio texto aqui vai dizer. O 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Então, aqui vai dizer que se você escolher a lei, você vai viver pela lei. Você não vai conseguir cumprir a lei e você não vai conseguir a salvação. É só através de Jesus Cristo. Que diz o 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição. Então a lei que nos torna maldito, Jesus cumpriu a lei e mesmo tendo cumprido a lei, ele sofreu o castigo dos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Então, basicamente, Jesus já fez tudo por nós, não tem nada que a gente possa fazer, não é você colocando metas de jejum dia sim, jejum dia não, Bíblia, não estou falando que a gente não deva, a gente deve buscar, através do estudo da Bíblia, através da oração que a gente fortalece a nossa fé, mas não adianta você querer fazer algo para Deus para receber em troca. Enquanto você viver dessa forma, buscando justificar para Deus através dos seus atos, das suas atitudes, das suas ofertas, da sua entrega, você vai viver uma vida de oscilação na comunhão com Deus. Por quê? Nós temos que se colocar de forma pecadora e que Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós. E não tem nada que justifique nós perante Deus. Não tem nada que vai fazer a gente ser melhor para Deus. Eu vi uma frase muito interessante essa semana no Instagram, até publiquei lá no meu story, dizendo assim, que Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele nos ama, Ele nos fará bom. Eu até vou colocar essa frase aqui no vídeo e vocês vão poder compreender essa frase. Eu até não sei o autor ali, depois eu vou estar colocando para vocês. Então, nós,
se colocamos como pecadores, cremos pela fé em Jesus Cristo e obtemos a salvação. E aí, de que forma a gente vai se santificar? Vivendo pelo Espírito. É o que vai dizer lá em Gálatas 5:16. Deixa eu achar aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então a gente tem que viver pelo Espírito. Para a gente se manter santo, santificado perante Deus, é viver pelo Espírito. É não viver pelo aquilo que a gente enxerga, mas sim viver por aquilo que a gente não enxerga, que é o reino de Deus, é o perdão de pecados, é a salvação em Cristo Jesus, é o amor ao próximo que Cristo Jesus nos ensinou. Se a gente resumir o reino de Deus somente nesse mundo, a gente vai ser muito infeliz. Nós temos que viver pensando na glória eterna que está por vir para nós. Paulo, que como eu já disse no começo desse vídeo, teve a oportunidade de subir ao terceiro céu, ele disse que olho nem viu, mente nem humana, homem nenhum imaginou o que Deus tem preparado para nós. Então a nossa caminhada, a nossa santificação vem através de viver do Espírito, viver esperando as promessas que Deus fez para nós, não aqui na terra, mas na eternidade com Ele. E aí o 14 vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé, não pela lei, pela fé, o Espírito prometido. Então, o sistema é esse: você crê em Jesus Cristo, você é justificado pela fé e você busca uma vida de santificação, vivendo no Espírito Santo e pela fé. E Deus vai moldando o seu caráter, vai moldando o seu pensamento, vai moldando as suas atitudes e você vai ficando cada vez mais parecido com Deus. A obra é dele, ele que faz em nós. Nada a gente faz por mérito próprio. Nada, nem um simples copo de água que você dá para uma pessoa é através da sua capacidade. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que molda o nosso coração e nos leva a isso. Então, é gratificante você ver o poder de transformação de Jesus Cristo. Como ele pode, somente ele, é tudo por ele, tudo que foi feito, o princípio, o começo, o fim, é tudo através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente ele transforma. Não há nada que eu, Osiel, possa fazer para ser justificado, ser melhor, agradar a Deus. É só através de Jesus Cristo que eu consigo agradar a Deus e andando em santificação. Gostaria de deixar com vocês um cântico muito bonito, e esse cântico é tema das missões nacionais na nossa igreja, e é muito bonito esse clipe, é bastante gente cantando, e o nome da música é Jesus Transforma. Que nós tenhamos essa consciência que é só Jesus que transforma. E você que não teve a oportunidade ainda de aceitar Jesus Cristo, conhecer esse Jesus Cristo, entender que é somente por Ele que nós somos salvos, você tem a oportunidade agora de estar orando junto comigo agora e entregar seu coração a Jesus Cristo. Eu peço que, se essa mensagem tocou seu coração, que se você sentiu a verdadeira verdade sobre o Evangelho, que é somente Jesus Cristo que salva, acompanhe comigo nessa oração. Pai nosso que está no céu, santificado é teu nome. Somente o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu estou aqui sujeito, prostrado a Ti, confessando que Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é Deus Filho. Ele veio neste mundo, mostrou para nós como deveríamos agir, e mesmo assim Ele foi espancado, maltratado, foi crucificado, e em momento nenhum Ele pecou. Jesus é o Santo dos Santos, é o Rei dos Reis, e só nele há salvação, só em Jesus Cristo a salvação. E hoje eu confesso
a Deus e aos homens, que somente Cristo salva. Eu entrego a minha alma para Ti e creio que o Senhor já escreveu meu nome no livro da vida. É no nome santo e precioso de Jesus que eu oro. Amém. Que se você tenha feito essa oração comigo, tenha fé, busque ler a Bíblia, busque orar a Deus, que Ele conduzirá e completará a obra na tua vida até o dia que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique agora com esse belo hino. Um abraço, fiquem com Deus. Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou. Meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma, em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma, anunciarei que só Jesus transforma. Oh, oh, oh. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou. Meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Acesso ao Pai. Anunciarei que só Jesus transforma. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. E eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Jesus transforma. Ele